Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula experimental de Física das Radiações aplicada à farmácia. Então, na aula de hoje, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos determinando o tempo de resolução do tubo contador Geiger-Müller, utilizando a técnica das duas fontes. Então, inicialmente, o que faremos? Nós aqui temos duas fontes radioativas. Nós vamos estar usando Európio 152, emissor de beta, com uma atividade de 1,43 microcurie na data de hoje. E vamos estar usando uma fonte radioativa também de césio 137, com uma atividade residual na data de hoje de 3,3 microcurie. Vamos estar utilizando um suporte porta-amostra, o nosso contador, tá? E a primeira coisa que nós faremos então é programar o nosso contador para voltagem ótima de operação. Então fazemos isso selecionando o botão Display Select até a luzinha acender em alta voltagem. E aí nós vamos selecionar 880 volts, que é a voltagem ótima determinada experimentalmente por nós. Na sequência, nós vamos selecionar o tempo de contagem. Nós vamos fazer contagens por minuto. Então nós temos que selecionar o botão Display Select e vamos escolher 60 segundos. 60 segundos. Na sequência nós vamos para contagens, ok? E aí a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a radiação de fundo. Então nós vamos afastar as duas fontes radioativas, cobri-las com chumbo e vamos fazer a contagem da radiação de fundo, apertando o botão Conte. Então, neste momento, ele está contando a radiação ionizante de fundo que está chegando até o detetor. Então, são os raios cósmicos, é um pouquinho de radiação ionizante proveniente das fontes radioativas que nós temos aqui no laboratório. E este valor é importante porque as leituras que nós faremos para a contagem da fonte 1, a contagem da fonte 2, terão que ser subtraídas do valor da radiação de fundo para a gente ter as contagens líquidas. E a partir dessas contagens líquidas é que nós vamos fazer as correções necessárias. Muito bem, a luzinha stop se acendeu, então significa que nós temos uma radiação de fundo que está criando uma contagem por minuto, um CPM, de 75, tá? Então a radiação de fundo apresentou 75 CPMs, contagem por minuto, tá? Então, neste momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar as duas fontes radioativas. O Európio vai ser a fonte número 1. O césio 137 vai ser a fonte número 2. Ok? E aí nós vamos posicionar aqui no rack de amostra, na posição Y igual a 3. Por que isso? Para garantir que as contagens individuais produzidas por essas fontes fiquem aproximadamente entre 5 e 10 mil contagens por minuto, tá? Então nós vamos apertar o botão Reset e vamos fazer uma contagem. E essa contagem que nós vamos estar fazendo é a contagem das duas fontes, F1 e F2. Então nós vamos ter N1, 2. Vamos iniciar a contagem.
7.665 contagens por minuto. Então, N12 vale 7.665. Então, este aqui é um valor bruto de contagens. Nós vamos ter que subtrair daquela radiação de fundo para obter o N12 líquido, tá? Muito bem. Na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar a fonte de césio, que é a fonte número 2, e vamos guardar ela debaixo da plaquinha de chumbo. E vamos fazer uma nova contagem. Esta contagem vai ser feita com o Európio 152, que é a nossa fonte 1. Ok? Vamos resetar e vamos contar. Então, esta contagem que nós teremos aqui agora é o valor da contagem bruta da fonte radioativa 1. Então, nós teremos N1. Muito bem. 3.695. Então, este é o valor bruto da contagem da fonte radioativa 1, é N1. Deste valor, nós vamos ter que subtrair a radiação de fundo, que são 75 CPM, e encontrar o valor líquido de N1. Tá? Muito bem. Então, neste momento, nós vamos, mais uma vez, retirar a fonte 1, estou retirando o Európio e estou colocando no seu slot a fonte 2. Vamos então fazer a contagem da fonte 2. Então eu vou pegar a fonte 1 e vou guardar ela debaixo da plaquinha de chumbo e afastar aqui da mesa, para não interferir no resultado. Vou resetar e vamos fazer a contagem. Então, neste momento, nós estamos fazendo a contagem da segunda fonte radioativa, o césio 137. Estaremos obtendo no display, dentro de alguns segundos, o valor bruto da contagem de F2. Então, teremos N2 bruto. $4.183. Então, este é o valor bruto de N1. Quero chamar a atenção de vocês, se vocês somarem as contagens individuais N1 e N2, vocês vão perceber que a soma desses dois valores é menor que o valor das duas fontes juntas. Isso acontece por quê? Porque com as duas fontes juntas, a frequência com que as radiações ionizantes chegam até o tubo Geiger-Müller é tão grande que faz com que ele não consiga contar todas as radiações ionizantes que estão chegando até ele. Tá? Então, o que acontece? Devido ao tempo de resolução do tubo Geiger-Müller, então nós temos essa diferença de contagens. E é justamente devido à existência do tempo morto
e do tempo de resolução do circuito eletrônico, tá? Fazendo com que, para a gente obter os valores verdadeiros de contagens, nós tenhamos que fazer aquelas correções que levam em consideração as percas por coincidência. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, viu?